Bom, pessoal, agora a gente vai entender como vai funcionar na assembleia síncrona. Nós vamos mostrar os resultados para cada uma daquelas opções que vocês votaram no formulário. Então, primeiramente, a gente tem aqui um exemplo de quando a gente tem maioria simples, supressão, e a gente ainda tem uma porcentagem menor de manutenção integral. Nesse caso, como não tem mais nenhum destaque, a gente apenas mostra na assembleia síncrona que o encaminhamento foi automaticamente suprimido pelo formulário. Seguindo aqui, a gente tem outra situação. Quando a gente tem uma maioria de manutenção integral, a gente tem outras votações, como supressão, abstenção ou mudança de redação, mas nenhuma dessas outras é um destaque que a gente leva para a assembleia síncrona. Então, nesse caso aqui, também, o encaminhamento ele vai ser automaticamente aprovado pelo formulário, e a gente apenas vai mostrar o resultado na assembleia síncrona. Outra situação é quando a gente tem maioria absoluta de abstenção. Nesse caso, a mesa coordenadora entende que as pessoas não compreenderam bem o encaminhamento, o que ele falava, enfim. Então, apenas quando for maioria absoluta de abstenção, a gente vai ter o caso de levar para a assembleia síncrona e abrir para 5 inscrições no máximo para as pessoas falarem mais sobre aquele encaminhamento, principalmente as pessoas do GDT ou do encontro que propuseram aquele encaminhamento. Aí a gente abre para inscrições de quem quiser. Aqui, a gente tem uma situação, então, de um primeiro destaque, que é quando a gente tem uma sugestão de alteração de texto. Então, a gente vê que a gente teve votação de manutenção integral, de supressão, de abstenção, mas uma pessoa fez um destaque, o Gabriel Dias, ele coloca aqui, de sugestão de alteração do texto original. Então, ele pede para mudar o texto original para que a diretoria interprete o UNB, peça para que o restaurante universitário de Brasília a mudança do cardápio semanal para ter 4 refeições semanais com lasanha de frango a partir da publicação desta ata. E ele faz essa sugestão de alteração de texto justificando que ele acredita que o texto do encaminhamento não preenche de forma suficiente a pergunta quem e nem especifica qual a instituição, que é o modelo dos encaminhamentos, né? Então, nesse caso aqui, eu leria na assembleia síncrona, citaria o nome do Gabriel, que foi quem colocou esse destaque, e abriria para inscrições. Né? Esperaria 1 minuto e abriria para o máximo de 5 inscrições, para as pessoas entrarem e falarem sobre essa sugestão de alteração de texto. Lembrando que a gente vai, lembrando aqui, pessoal, que a gente vai evitar fazer repetições de falas do que já foi exposto. A gente vai se inscrever apenas para falar, para fazer algum questionamento sobre algo que não tenha sido ainda exposto. Então, por exemplo, o Gabriel, que foi quem propôs a sugestão de alteração de texto, ele não tem necessidade de se inscrever para entrar na live da Assembleia Síncrona, apenas para reforçar a justificativa dele em sugerir essa alteração de texto. A gente vai reforçar que as falas, né, as inscrições são mais para acrescentar coisas que ainda não tenham sido expostas. E a gente abre para 5 inscrições, no máximo, para uma discussão sobre esse assunto. Caso não tenha nenhuma inscrição, a gente segue para os demais encaminhamentos. Bom, pessoal, por fim, a gente tem aqui um exemplo, né, de um encaminhamento que recebeu 2 tipos de destaque diferente. Primeiro, teve uma questão de informação que a gente automaticamente já leva para a Assembleia Síncrona. Então, a questão de informação aqui do Gabriel Dias foi: vocês saberiam informar a qual universidade o encaminhamento se dirige? Do jeito que está escrito, parece ser todo e qualquer RU. Nesse caso, a mesa coordenadora ela já vai dar a resposta ou ela vai designar alguém para dar essa resposta. Então, aqui a mesa coordenadora já responde que o encaminhamento se designa às universidades que estão presentes no 7º Ecopet. E a gente segue sem abrir inscrições para questões de informação. Então, seguindo, o outro destaque que a gente tinha nesse encaminhamento é uma questão de discussão, também trazida pelo Gabriel Dias. Na questão de discussão do Gabriel, ele coloca: o texto contrário. Acredito que os impactos negativos desse encaminhamento são enormes. Supondo que as refeições possam todas ocorrer durante o almoço, a quantidade de frango semanal necessária para suprir tal exigência torna-se inviável, fora os outros ingredientes necessários para a execução do prato. Acredito que a liberdade de organização do cardápio do RU permite que ele tenha um controle muito efetivo sobre a qualidade da nutrição de seus usuários. Então, sou veemente contra esse encaminhamento. Então, aqui a gente tem um posicionamento contrário do Gabriel a esse encaminhamento, e ele faz questão, né, de colocar para que a gente leia
pois as pessoas precisam saber disso, dessa opinião dele, para fazer a votação no segundo formulário. Então, nesse caso aqui, a gente abriria para inscrições também, né, caso alguém queira comentar sobre essa questão de discussão que o Gabriel trouxe. Aqui a gente recebe uma inscrição, né, seguindo o modelo @ecopet 2020 do GD Sem Boné, Pet Mate UNB, e é uma fala de opinião que ele tem. Então, eu vou adicionar ele aqui à tela para ele fazer a fala dele, lembrando, GD, que você tem 2 minutos de fala. Bom, eu tinha votado a favor do encaminhamento, mas depois dessa fala, provavelmente ela parece correta e é capaz de alguns restaurantes universitários terem essa capacidade e outros não. Então, eu queria deixar a minha fala aqui no sentido de transformar esse encaminhamento em uma sugestão, porque os RUs que têm a capacidade de adotar esse encaminhamento poderiam pegar se quisessem, e aqueles que não podem, por algum motivo, poderiam se recusar a seguir o encaminhamento. Certo, muito obrigada, GD, pela sua participação. Bom, pessoal, nesse caso, como foi o próprio Gabriel que fez a fala e ele trouxe a questão de discussão, ele sugere, né, que o encaminhamento seja transformado em sugestão. Então, no segundo formulário de votação que vocês irão receber após a Assembleia Síncrona, vai existir a opção dentro desse encaminhamento de transformar em sugestão para vocês votarem, conforme o Gabriel trouxe aqui. É isso. Bom, pessoal, é isso. Esse é o tutorial da Assembleia, tanto a síncrona quanto a assíncrona. Eu queria agradecer a Natália, que está aqui do lado, por me ajudar a fazer essa parte. Ela que vai conduzir a Assembleia Síncrona, de qualquer forma. E também ao Ed, que vai editar esse vídeo e tirar todas as partes que a gente errou. Muito obrigado. Até a próxima.